Nosso assunto aqui é sobre óleo lubrificante, óleo para motocicletas. Há diferença sim entre óleo automotivo e óleo para motocicletas. Já há bastante tempo eu recebo muitas perguntas sobre esse assunto. É um assunto muito amplo para ser falado e é interessante você entender sobre óleo, não só sobre especificações técnicas, né, mas é importante também uma opinião do dia a dia das oficinas, porque é diferente se você é um vendedor, se você tem lá, se você estudou um pouco sobre óleo, você tem lá 5, 6, 7 tipos de óleo que você vende na sua oficina, na sua autopeça. Há diferença sim entre as especificações técnicas e como esses óleos se comportam nas motocicletas. Muitas vezes um tipo de óleo não serve para uma outra motocicleta, dependendo da cilindrada, ele se comporta totalmente de forma diferente. Dependendo da marca, inclusive do óleo, ele se comporta diferente nas motocicletas. Então hoje nós temos muitas viscosidades, né? 10W, 5W, 15, 20W, nós temos óleos mais finos, nós temos muitas variedades e muitas marcas no mercado. Isso acaba confundindo um pouco, né? Porque se você muitas vezes olha pelas especificações, se você estudou um pouco sobre óleo e você olhar sobre as especificações, você vê que tem vários tipos de óleo que ele tem as mesmas especificações com vários preços diferentes. Isso causa um pouco de confusão e muitas vezes você acaba utilizando um tipo de óleo, paga mais caro, sendo que você poderia colocar mais barato. E dependendo da motocicleta, você está colocando mais barato e você deveria ter colocado um óleo mais caro. Qualquer tipo de óleo, quando ele sai, que ele é colocado no mercado, ele recebe uma classificação de acordo com os aditivos, né? Digamos, com a qualidade desse óleo, ele recebe uma classificação. Essa classificação, ele vem ali sobre o API, que seria Instituto Americano de Petróleo, é como se fosse uma empresa que faz esse análise, né, e dá essa classificação. Esse API, ele vem com a primeira letra, no caso para motocicleta, com a letra S, que é o tipo de combustível, né, álcool, gasolina, utiliza-se a letra S. Seguindo da letra S, vem na ordem crescente do alfabeto, uma tecnologia melhor, J, L, M, subindo a classificação alfabética, vem subindo também a qualidade desse óleo. Então o J ele é inferior ao L, então seria basicamente isso, para você fazer uma análise, né? Se você pegar um óleo ali e você olhar API SL, API SJ, SM, você já consegue entender mais ou menos que a letra S é do tipo de combustível, né, que utiliza-se álcool, gasolina, utiliza-se a mesma letra S. Inclusive também a parte automotiva utiliza-se a mesma letra S, o diesel já é outro. A letra seguindo ali, você já consegue ter uma noção, né, como que esse óleo, a questão da qualidade, né, quanto maior a letra ali, quanto numa ordem alfabética, melhor tende a ser esse óleo. Uma outra classificação que você precisa analisar é sobre o JASO. JASO é uma classificação sobre embreagem, aditivo específico para embreagem. Se você olhar, por exemplo, um óleo para motocicleta, vai estar lá JASO MA. Aí tem outras classificações dentro do MA, MA1, MA2, então ele tem uma classificação melhor. E nós temos JASO MB, que é óleo automotivo, que ele não tem esse aditivo, né, para fricção, porque a embreagem do carro é seca, a embreagem da motocicleta é banhada com o mesmo óleo que lubrifica. Então ele tem esse aditivo junto com o óleo justamente para não deixar aquela embreagem pesada. Nas trocas evita desgastes e também evita, né, que a motocicleta tenha alguns desgastes prematuros na embreagem, ao mesmo tempo que ela tenha uma boa fricção, que ela, quando você soltar a embreagem, que ela não patine, e também quando você apertar a embreagem, que os discos deslizem melhor, que não fique aquela embreagem ruim de achar um neutro, aquela embreagem que você tem que desengatar ali para poder trocar de marcha. Então essas são as mínimas coisas que você precisa entender sobre óleo lubrificante. Especificamente ali API, a classificação do API e também o JASO, que é o aditivo de embreagem, né? O aditivo de fricção. Uma outra classificação muito importante para você levar em consideração é a viscosidade.
A viscosidade é de acordo com a classificação W, a letra W que vem de winter, que é de inverno. Quanto menor for essa classificação, 10W, 5W, 20W, quanto menor for essa numeração, mais fino esse óleo tende a ser. Quanto maior a classificação do W, quanto maior a letra, né? Quanto maior o número depois do W, 20W, ele é o dobro de viscosidade do 10W. E assim vem, né? 5W, 15W, então você consegue ter facilmente essa noção sobre a viscosidade do óleo. Agora, essa aplicação dessa viscosidade é que há uma diferença enorme dentre umas motocicletas para outras. Os motores evoluíram, né? As motocicletas, os motores estão menores. Você pega a moto 4 cilindros hoje, se você olhar o tamanho do motor, ele é muito menor do que um 4 cilindros das motos antigas. Os motores ficaram menores e ficaram muito mais potentes, né? Você pode analisar que as motos aí estão dando muito mais do que as motos antigas, com a mesma cilindrada. Isso tende a ter um giro muito maior, exige, né, muito mais, principalmente da lubrificação, da circulação desse óleo para lubrificar esse monte de peça, porque quando você bate na partida ali, esse motor já funciona muito rápido, o comando, nós temos vários pistões ali, por exemplo, numa 4 cilindros, esse óleo tem que lubrificar muito rapidamente, para que evite, né, partida, com o tempo ele acaba dando alguns desgastes prematuros. Então essa viscosidade, a finalidade dela é exatamente essa. Principalmente ali no inverno, que tiver as temperaturas a menos, quando você for funcionar esse motor, vai exigir muito mais da lubrificação, porque o óleo tem que circular muito mais rápido. Então se ele tem uma viscosidade menor, ele vai circular assim com muito mais rapidez, né? Para poder lubrificar esse óleo, principalmente ali no inverno. Além dele preencher folgas em vários lugares, em todo o motor, ele tem que circular, porque o óleo não fica ele não fica sob pressão dentro do motor. Quando você desliga, o óleo desce para o cárter. Quando você bate na partida, a bomba vai circular esse óleo. Geralmente, principalmente nas altas cilindradas, esse costume, né, de você bater na partida já sair com a motocicleta, isso não vai fundir, né? Isso, o pessoal faz isso constantemente. A longo prazo, o que mais sofre com isso é o virabrequim e as bronzinas, falando aí de alta cilindrada. Então, o ideal, né, que você bate na partida e você dê um tempo para que esse óleo circule e atinja uma temperatura que você consiga usar essa motocicleta com mais segurança, né, que ele faça toda a lubrificação e você sai ali e ela continua fazendo essa lubrificação, e também que ela tenha uma temperatura ideal ali, que ela consiga já, né, uma parte do funcionamento, o motor já voltou, né, que ele fica com giro mais alto, depois ele reduz, então ele já estabilizou ali de uma forma mais segura para você utilizar. E nós temos muitas motocicletas de baixas cilindradas utilizando um óleo 10W, óleos até mais finos, totalmente diferente, né, das motos mais antigas, que sempre utilizou um óleo com a viscosidade mais alta. E precisa sim ter uma atenção, né? A gente vê o pessoal invertendo muito essa viscosidade. Então, se foi projetado, sempre siga as orientações do fabricante. Agora, uma atenção que você precisa ter quanto a essa viscosidade, e lembrando lá no início, né, quanto às classificações, o que a gente observa hoje no dia a dia nas oficinas é que algumas marcas de óleo, dependendo da marca, ela pode ter muita fuga de óleo durante, né, o tempo que você utiliza esse óleo no motor. Por exemplo, se você for trocar esse óleo com 1000 km, 2000 km, 3 ou até mais, eu já vou falar sobre isso. Dependendo, né, a classificação ali, a indicação da troca desse óleo, nesse período de troca, pode sim haver muita fuga, mais ou menos dependendo a marca desse óleo. O ideal é que você utilize, né, sempre a marca recomendada pelo fabricante. É a forma mais segura de você não errar.
Há muitas especificações técnicas iguais, com a mesma classificação, com a mesma viscosidade, se comportando de forma diferente nos motores. Se você mudar de marca de óleo, se você estiver usando uma marca e mudar para outra, não tem problema. Se você estiver usando uma viscosidade e mudar para outra, não tem problema. Roda ali, quando for trocar o óleo, esquenta um pouco esse motor, esgota o óleo e coloca o outro, não tem problema nenhum, não vai ter uma contaminação diferente, não vai ter nenhuma reação diferente nesse motor se você fizer alteração desse óleo. O que você tem que evitar é você ficar misturando marcas. Você usa uma marca e você vai completar esse óleo, você utiliza outra marca para completar esse óleo, ou viscosidade diferente para completar o nível desse óleo. Então é importante você só cuidar disso, mas se você jogar todo um óleo fora e colocar outro, não tem problema nenhum. Em questão de baixar o óleo, baixar esse nível dependendo da marca, você pode completar sim. No período de troca não tem problema. Se você for rodar, por exemplo, 2.000 km, nesse período que você estiver utilizando, se o óleo baixou 100, 200, 300 ml, você pode completar, desde que você utilizar, né, a mesma classificação, a mesma marca que você colocou ali. É normal qualquer motocicleta baixa óleo. Qualquer motocicleta, se você pegar nova e você rodar com ela, ela vai baixar. É mínima coisa, mas vai baixar. Se você for trocar, se você rodar 1.000, 2.000, 3.000 km, quanto mais você roda, a tendência é baixar mais o nível, porque é um procedimento normal, qualquer motor tem fuga de óleo. Quando excede essa fuga, vira fumaça no escapamento. Enquanto não excedeu se não tiver com problema nos anéis, pistão, vidadores, ela vai ter fuga, é tão mínima que você não enxerga a fumaça, porém, dia após dias, né, você utilizando vai baixar um pouco esse nível. Então você pode completar, não só pode, mas como você deve completar. Se você olhar nas informações de compra, né, nas informações de uso, você vai ver essas recomendações. Você pode completar sem problema nenhum, nesse período de troca. O que o pessoal confunde um pouco é entre você ficar completando o óleo. Por exemplo, se você for rodar 2.000 km com esse óleo, se a indicação dele, né, é para 2.000, chegou em 2.000, você vai lá, olha, ele baixou um pouco, você completa e continua usando. Então, se chegou em 2.000 km, se você completou antes ou se chegou nessa quilometragem, você não deve completar mais. Você joga o óleo fora e coloca óleo novo para você rodar mais 2, se essa é a classificação que você estiver utilizando daquele óleo. Se você continuar só completando, a tendência é desse motor não fundir, porque ele tem óleo dentro dele. Qual que é o principal problema que vai acontecer nesse óleo é que se você rodar 2.000 km, que é essa indicação que você está utilizando, o óleo em si, ele vai estar dentro do motor, ele vai estar circulando nas peças, porém os aditivos que foram adicionados lá naquela classificação, né, nos API, que ele sai com uma classificação, então aqueles aditivos que foram adicionados na produção desse óleo já não existe mais, já não está limpando mais, já não está lubrificando mais direito, os aditivos de embreagem já não estão mais trabalhando, né, na parte de fricção. Então você já começa, você simplesmente vai completar ali 100, 200 ml desse motor e esse óleo que está ali dentro ali começa a carbonizar, sujar toda a parede do motor por dentro, vai perder lubrificação, vai dar problema na embreagem, então começa ali uma deficiência no sistema de lubrificação. Chegou em 2.000, você joga o óleo fora, suponhamos, né, que seja com 2.000 km, você coloca óleo novo e ele tem todos os aditivos para rodar mais a quilometragem. Se precisar completar um pouco mais nesse período, você pode completar. Chegou no período de troca, você joga o óleo fora e você coloca óleo novo. Não continua adicionando, senão você acaba danificando o motor por dentro. Quando a gente abre os motores nas oficinas, se você pegou a motocicleta hoje, aí você comprou a moto hoje, comprou esses dias ali, se você tirar a tampa de válvula de cima, dá uma olhada na coloração dessa tampa. A cor que tiver nessa tampa é o reflexo de todo esse motor por dentro. Se ela estiver limpa, o motor vai estar limpo por dentro. Se ela estiver suja ali, pode ter certeza que o motor também está completamente sujo por dentro. Por quê? Porque esse óleo já não está limpando mais. E é um dos aditivos importantíssimos, né? Ele fazer sempre essa limpeza, deixar o motor sempre limpo por dentro.
É um dos ativos principais ali para não deixar essa sujeira ficar dentro do motor. Então, entendido essa parte, aí se você pode estar me perguntando, por exemplo, eu estou falando de 2.000 quilômetros, né? Você pode estar trocando com 1.000 quilômetros, roda 1.000 quilômetros e troca. Você pode estar rodando 3.000 quilômetros, 5.000 quilômetros. Olha a classificação da indicação do óleo original orientado pela montadora. Se a montadora orientou você a rodar 1.000 quilômetros, você troca com 1.000 quilômetros. E o ideal é que você utiliza, né, o óleo indicado pelo fabricante. Se a indicação é de 2.000 quilômetros, não tem problema, você pode rodar os 2.000 quilômetros com segurança. Se é para 3.000 quilômetros, você pode rodar os 3.000 quilômetros com segurança. Vai baixar? É possível que sim, que ele vai baixar um pouco. Você pode completar nesse período, né? Chegou ali nos 3.000 quilômetros, por exemplo, você troca e coloca óleo novo e segue sempre, né? Esse acompanhamento que é importante você acompanhar. Se tiver fumaça no escapamento, aquela fumaça que sai dos anéis ali, que está queimando, é o óleo que está indo para o escapamento. Se tiver saindo fumaça ali, você vai ter um problema, porque esse óleo vai para o escapamento e vai fundir. Se você ia rodar 3.000, esse motor não vai rodar 3.000, porque esse óleo vai embora para a atmosfera e você vai fundir esse motor. Se ela não estiver queimando o óleo, ela vai baixar, mas é mínima coisa. Ainda sobre esse assunto, um ponto importante para você levar em consideração, quando a classificação do motor da sua motocicleta utilizar um óleo que seja mais fino, um 10W, por exemplo, ou se você utilizar um mais fino ainda, um 5W, a tendência de fuga desse óleo é muito maior por ser um óleo muito mais fino do que se a indicação for de uma viscosidade mais alta. Se você estiver usando um 10W, a tendência, né, se a orientação, se esse motor saiu de fábrica com a especificação de utilizar o 10W, você estiver utilizando o 10W, a tendência desse óleo baixar é muito maior. Então é preciso sim um acompanhamento. E sobre esse ponto específico, uma coisa que é importante você levar em consideração, dependendo da marca que você estiver utilizando, né, dependendo o fabricante desse óleo, ele pode baixar muito. Pode baixar muito. Se você pegar o óleo original do fabricante, pela montadora, né, se você estiver utilizando o óleo original, ele vai baixar da mesma forma. Porém, muitas das vezes ele vai baixar ali o que foi orientado completar, 100 ml, 150 ml. No dia a dia das oficinas, se você for vender esse óleo com a mesma especificação do fabricante, né, se você pegar um óleo indicado pelo fabricante, pela montadora, e você pegar uma outra marca com as mesmas especificações, muitas das vezes no dia a dia, se você for rodar vamos supor 2.000 quilômetros, em muitos casos chega ali em 1.000 quilômetros já foi 500 ml de óleo, 400 ml de óleo, e muitas vezes o nível baixa muito. Se você for optar por uma outra marca com a mesma classificação, faça o acompanhamento do nível desse óleo, principalmente nesses óleos que tem essa viscosidade menor, são mais finos, que você faça sim um acompanhamento. Se o motor da sua motocicleta saiu de fábrica utilizando o 20W, por exemplo, você quiser usar um 10W, ele vai funcionar da mesma forma, porém todas as folgas, né, isso tudo é contabilizado na produção dessa motocicleta. Então a folga desse motor, ele foi desenvolvido para trabalhar com óleo de 20W. Se você utilizar um 10W, não que você vá fundir esse motor, porque eles funcionam muito bem. Porém, você pode escutar alguns barulhos, você pode, depende a longo prazo, você ter alguns desgastes. E se você inverter isso, se ela saiu com 10W, você estiver utilizando o 20W, da mesma forma. Esse motor foi projetado com as mesmas medidas de folgas para utilizar um 10W, o óleo mais fino. Se você utilizar um 20W, ao longo prazo, você vai ter sim alguns desgastes prematuros. Esse óleo, né, principalmente se você usa um 10W e colocar um 20, ele vai circular com uma velocidade menor, né? Então a passagem de óleo foi projetado por um 10W, você está utilizando um 20W. Então é importante que você já tenha essa noção. Se você me perguntar de marcas,
eu não vou entrar nesse mérito de marca, não vou ficar falando dessa marca, daquela marca. A minha orientação é que você leve em consideração o indicado pelo fabricante. E se ele indicou 3.000 aquele óleo, você pode rodar os 3.000 com segurança. Se indicou menos, você roda menos. Se você optar por outra marca com a mesma classificação, questão de preço, a tendência desses óleos, eles vêm com os aditivos, né, que veio na classificação lá do API. Eles vêm com os aditivos. Porém, no dia a dia, né, de você utilizar essa motocicleta, muitas vezes essa classificação, esse mesmo óleo, ele se comporta de forma diferente. Principalmente ali no questão do nível do óleo. Se você utilizar um óleo de marca diferente, nós temos muitas motocicletas rodando, né, com outro óleo, com as mesmas classificações, com preço muito menor. E roda. Não funde, vai funcionar beleza, limpa, os aditivos são os mesmos, porém o cuidado que você deve ter, principalmente com questão do nível do óleo, principalmente com óleo com umas classificações menores, com os Ws, né, com óleos de inverno, com a classificação mais fina, óleo 10W, 5W. Por que alguns tipos de óleo podem rodar mais e outros menos? Uns rodam 1.000 km, outros 2, 3, 5, 10.000 km. Qual que é a principal diferença, né? Tipo, se tudo é óleo, por que tem essa diferença? Se você for olhar uma outra classificação, nós temos ali óleos minerais, semissintéticos e os óleos sintéticos. Há uma diferença grande entre eles, né? Óleo mineral, falando assim superficialmente, ele é tirado do refino do petróleo. Esse óleo mineral, ele recebe normalmente as classificações das viscosidades mais altas, ali, por exemplo, o 20W. Esse óleo mineral, ele tende a ser trocado antes, ele tem uma durabilidade menor dos aditivos, né, que é posto nele. Geralmente ele é trocado muito antes, né? Nas motos antigas, ali, principalmente, o pessoal troca muito ele com 1.000 km. E sim, é indicado, principalmente se você estiver usando o óleo mineral, você cuidar muito quanto a essa troca, né? Por ser um óleo um óleo menos resistivo ali, chegou ali nessa base de troca ali de 1.000 km, você troca. Isso vai dar diferença, principalmente na quantidade de óleo que você tem no motor. Se você tem uma moto que utiliza um óleo, 1 litro, é uma coisa, 1,5 litro, 2 litros, 3 litros, mesmo sendo mineral, ele pode ser trocado com mais quilometragem. Quanto mais óleo no motor, mais aditivo tem, mais tempo ele roda. Se você tem uma moto que utiliza 1 litro, se você vai trocar, digamos, com 1.000 km, se você olhar, por exemplo, moto que usa 1,5 litro, 1 litro 800, com mais óleo nesse motor, você vai olhar na especificação técnica que sim, ele pode rodar mais quilometragem. Olha na indicação do fabricante. Tira um tempinho, vai lá, dá uma lida, se informa. Não sobre o que as pessoas falam em si, mas o que o engenheiro projetou e desenvolveu e colocou no mercado e te orientou com aquela motocicleta usar aquele procedimento. E com base nisso você vai rodar assim com uma forma muito mais segura, entre você não deixar passar essas trocas, né, rodar muito mais do que deveria e nem rodar menos, para você utilizar bem o dinheiro ali e desde que você não prejudique esse motor dessa motocicleta. Outro óleo que nós temos também, o semissintético, e nós temos o 100% sintético. O óleo que roda mais quilometragem, que tem uma resistência muito maior, tanto em baixa temperatura quanto em alta temperatura, é o 100% sintético. Geralmente ele tem o dobro do preço, ele é muito mais caro, porém, né, se você for olhar a questão de quilometragem que você pode rodar com esse óleo, ele compensa justamente porque a troca é muito maior, é muito mais longa, né? Você pode rodar muito mais com esse óleo 100% sintético. Ele basicamente é um óleo de laboratório, ele tem uma resistência, né, a temperaturas, principalmente a alta temperatura. E ele tem uma viscosidade muito fina que circula e lubrifica e é muito resistente, principalmente aí também em usos severos, né, em motocicletas que tem uma cilindrada maior, que utiliza-se um giro maior, né? Se você pegar uma cilindrada das motos hoje para as motos antigas, se você comprar a mesma cilindrada, as motos mais modernas estão com um giro muito maior. Isso exige sim muito mais desse motor
e é necessário um óleo com muito mais qualidade. E essas motocicletas geralmente utilizam-se o óleo sintético. Nós temos aí um semi-sintético, né, como se fosse uma mistura dos dois. Ele está entre, né, entre ali, não rodando pouco e nem rodando muito. Ele está mais ou menos no meio da troca ali. É um óleo que não tem a resistência, né, do 100% sintético e também um pouco mais resistente do que o mineral, do que o 100% mineral ali, né? Entre mineral, semi-sintético e o sintético, né, que é o 100% sintético. Há uma diferença grande ali em questão de preço, que você pode ter essa noção. Se você colocar um 100% sintético, você roda mais, mas paga um pouco mais também. E o mineral, dependendo da quantidade que vai no motor, ele pode rodar mais ou rodar menos, certo? Se você colocar mais óleo no motor do que é o indicado, esse motor não vai fundir por falta de óleo, né? Obviamente. Ele normalmente vai dar problemas de vazamentos, né? Dá muita pressão ali, principalmente nos retentores. Então você vai ter alguns problemas desnecessários você colocar mais óleo do que é o indicado. Se usa 800 ml, você coloca 800 ml. Se usa 1 litro, coloca 1 litro. Um outro detalhe que o pessoal também tem dúvidas é sobre trocas de filtro de ar, trocas de filtro de óleo. Tem que ter um pouco de cuidado quanto a isso, porque geralmente o pessoal coloca o filtro novo, roda na próxima troca, deixa o filtro e depois coloca filtro novo, então tem essa variação. O indicado é você trocar, toda troca, você colocar o filtro novo. Tem esse detalhe em questão do filtro, porque em motocicletas que não tem filtro, a sujeira fica dentro do motor. Quando você trocar esse óleo, parte dessa sujeira desce junto com o óleo. Porém, sempre fica o motor contaminado. Se soltou uma limalha, por exemplo, de ferro, de alumínio, que isso é comum dentro do motor, é comum isso acontecer. Então, às vezes, se ele não saiu ali com óleo, ele ficou dentro do motor. Então, as motocicletas que utilizam-se filtro de óleo, ele tem essa finalidade e as motocicletas tendem a ter muito menos desgaste e esses motores funcionam muito melhores, com muito menos problema quando se tem filtro de óleo. Só que se você não dá atenção nessa troca do filtro de óleo, simplesmente a sujeira ficou dentro do filtro, você coloca outro óleo novo, fica uma quantidade de óleo dentro do filtro junto com a sujeira e você vai colocar óleo novo, esse óleo vai circular junto com essa sujeira, junto com esse filtro velho e você vai rodar mais a quilometragem para depois trocar. É comum isso acontecer, a gente vê isso diariamente, né? Os mecânicos por si só orientam, né, fazer essa troca. Essas informações, né? Você tem um amigo teu que troca uma troca assim, uma não, isso é bastante comum, né? A gente ouvir muito isso. Às vezes você oferece para o cliente trocar o filtro de óleo, ele fala, cara, eu já troquei a vez passada, não vou trocar agora. Fica a critério de cada um, né, de fazer essa troca ou não. Esses motores não fundem, né? Se você deixar o filtro velho, essa moto não funde, é por conta disso que fica, né? Tipo, você não trocar o filtro, a moto não funde e se alastra, né? Esse monte de informação de que o filtro você pode trocar uma sim, uma não, duas troca não, depois troca lá na frente. Tem gente que nem sabe que tem que trocar o filtro de óleo. Pergunte. Se você pegou a moto agora, pergunta para o seu mecânico se a moto tem filtro, coloca o filtro novo se você não sabe se foi trocado, porque é comum, né? Quem é mecânico aí sabe que muitas vezes você pega a motocicleta que você vai tirar o filtro ali, o cara já está rodando aí há 2, 3, 5 anos que nem sabia que tinha filtro de óleo e às vezes você desmonta ali, esse filtro está todo destruído ali dentro. Já vi motor fundir porque o cara não trocou o filtro, o antigo dono não tinha trocado, o cara que comprou também não trocou, esse filtro entupiu e deu problema de lubrificação no cabeçote. Isso pode acontecer, se você demorar muito, né, para trocar, isso vai dar problema sim. E nas motocicletas que não tem filtro, né, nós temos muitas motos que não tem filtro externo, né? Porém, dentro do motor, na tampa da embreagem, nós temos ali geralmente um pré-filtro ali da bomba de óleo, as sujeiras maiores ficam ali. É indicado, se você olhar também nas orientações do proprietário, que ele faça essa manutenção ali, né, tirando a tampa, tirando o filtrinho, fazendo a limpeza, né, em algumas motocicletas. Geralmente
dificilmente, como não é muita sujeira, ela acaba ficando ali um pouco de sujeira. Quando você faz esses motores, e algumas vezes o pessoal acaba utilizando cola, onde não deve se utilizar cola, e esse excesso de cola, que além de usar, às vezes o pessoal coloca em excesso, quando você coloca, por exemplo, uma tampa de embreagem, o pessoal passa a cola na tampa de embreagem ali, que não é necessário, é só a junta mesmo, e essa cola, quando você aperta, parte da cola vem para fora do motor e parte da cola vai para dentro do motor. Quando você funciona, essa cola vai sair da tampa, né, porque ela ficou em excesso ali, e essas colas geralmente começam a circular dentro do motor. Esses filtros, né, essas telas que tem dentro da embreagem ali, como elas são internas, o pessoal acaba não desmontando depois, e essa sujeira vai ficando ali embaixo, ela tranca e vai fundir o motor por conta disso. Então é importante ter vários cuidados ali também com essa questão do filtro, né? O pessoal se preocupa com o óleo, mas não presta atenção que esse óleo, o motor em si, né, ele solta sujeira, como já havia dito. Então esse óleo ele vai acabar circulando a sujeira junto. Se você tem uma motocicleta que não tem filtro, é indicado você tirar a tampa ali, dar uma olhada, ver se tem sujeira, mesmo que não tiver, pelo menos por desencargo de consciência, você olhar, né, e evitar de repente que funda o motor, com o tempo acaba puxando sujeira, né, vai acumulando ali embaixo e acaba fundindo. Naqueles motores que eu comentei lá no começo, que o cara não troca o óleo, ele vai completando o nível, tá muito sujo por dentro, que você não vê a parede do motor, é só sujeira aquilo ali. É o óleo que queimou na parede do alumínio quente, ela grudou toda ali dentro. Aí você foi lá, tirou a tampa de cima do cabeçote, viu que está suja, e aí o que você faz? Você vai desmontar esse motor inteiro para limpar? Não seria uma ideia você desmontar inteiro, só que nem sempre, né? Às vezes você quer gastar com isso, desmontar, trocar todas as juntas só para fazer essa manutenção. Se você é um cara cuidadoso, você pegou essa motocicleta e você viu essa sujeira, se você colocar um óleo de boa qualidade, né, nesse motor, ele vai começar a limpar esse motor por dentro. Olha a quantidade de informação, né, que nós no dia a dia a gente vai adquirindo, de que já é comum, né, em alguns casos, o próprio cliente colocar um óleo novo, né, nessa motocicleta que estava com esse motor todo sujo. Ele rodou uma semana ali, rodou uns dias, ele vai olhar, esse óleo está totalmente sujo, mais sujo, né, do que o óleo que ele já tinha tirado no motor, que já tinha grudado todo na parede, pra você ter uma ideia. Então esse óleo sujo, não é que esse óleo não foi trocado, é que ele está começando a limpar essa sujeira dentro do motor. Ele começa a tirar. Se você pegar esse motor sujo, você colocou um óleo novo e você for rodar, é importante você ter essa consciência que se você rodar 2 dias, você olhar a coloração desse óleo, você não vê mais óleo, só vê sujeira nesse óleo, é muita sujeira. E essa sujeira vai ficar circulando dentro desse motor, dentro dos dutos de lubrificação, dentro das engrenagens, né, da caixa de marcha. Essa sujeira vai ficar circulando. Se você pegar esse motor e você não abrir para limpar, o ideal é que você faça várias trocas, se possível ali cada 3 dias, 4 dias, você esquentar bem esse motor, fazer ele soltar boa parte da sujeira, joga óleo fora, coloca mais um óleo e ele vai começar, né, a fazer essa limpeza. Se você deixar somente 1 litro de óleo ali dentro e rodar, por exemplo, que seja de 1000 km, 2000 km, essa sujeira vai ficar circulando, circulando, circulando. A tendência é de começar a entupir alguns furos, né, de lubrificação. Se você pegar o motor desmontado e você olhar por onde o óleo passa, é mínima esses furos. Então pode sim ficar sujeira dentro desse motor, desses furos, né, e acabar trancando e acabar dando problema de lubrificação. Nós temos alguns problemas com as engrenagens da caixa de câmbio, onde o óleo circula por dentro, tem uns furos mínimos ali. Então, como as engrenagens da caixa giram com uma velocidade muito alta, ele precisa de uma lubrificação muito maior. Dentro dessas engrenagens começa a fundir. Por quê? Porque está faltando lubrificação, que começou a ter muita sujeira, começa a acumular sujeira e às vezes sim você tem alguns problemas. Então é melhor você gastar um pouquinho mais com óleo e fazer essa limpeza desse motor e depois você começa utilizando, né, com mais segurança. Se você desmontar um motor que ele tiver toda essa sujeira dentro, quanto mais você conseguir tirar essa sujeira, menos sujeira vai soltar depois no motor. A gente vê essa diferença no dia a dia, né, entre motores que estão muito limpos ali, que você não vê sujeira nenhuma,
e em outras motocicletas que você desmonta que você não vê a parede do motor por dentro, é só sujeira. Isso está ligado à relação, né, da troca de óleo. Quando a gente compra uma motocicleta nova, já dá para você ter uma noção, né, sobre isso. A primeira revisão, você faz a primeira revisão, já é trocado esse óleo. Então esse motor começou a funcionar, toda a sujeira que solta, né, nesse primeiro funcionamento, as duas peças funcionando, a gente joga esse óleo fora, coloca óleo novo. Você pode olhar que as revisões já ficam mais estendidas. A quilometragem fica mais estendida, né, você já pode rodar mais com esse óleo. Por quê? Porque justamente, né, toda a produção, a engenharia tem esse cuidado, principalmente aí com essa limpeza, né, com esse monte de peças, esse monte de ferro, esse monte de alumínio funcionando, tende sim a gerar muita sujeira. Claro que não é nada exorbitante, se você olhar às vezes no óleo você não enxerga, mas são coisas mínimas, né, que a longo prazo sim ocasiona alguns problemas. Muitas informações nós aprendemos no dia a dia, né, então esse dia a dia de trabalho é uma informação que completa os nossos estudos. Esse conteúdo ficou bastante extenso, tem muito mais coisas. Se fosse falar, entrar em detalhes sobre isso, a gente passaria muito mais tempo falando sobre esse mesmo conteúdo. Se esse conteúdo foi útil para você ali, deixa teu like, deixa teu comentário aqui embaixo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Esse é um conteúdo bastante delicado, né, de se falar. Eu sei que as experiências são diferentes de uma pessoa para outra, se comporta de forma diferente, às vezes um óleo que funcionou de um jeito para você, para o teu amigo funciona diferente. Então há muita informação nisso, né? Então é importante essa junção da parte técnica, né, das especificações com o dia a dia, com o uso por conta dos clientes e também esse acompanhamento por parte dos profissionais, né? Dos que estão sendo formados agora e também o pessoal que já trabalha, né, no dia a dia sabe, né, quanto que isso é importante e que há uma variação sim, né, de uma forma de uso para outra, de uma marca para outra, de uma viscosidade para outra. Espero que de alguma forma isso tenha contribuído e até a próxima.